Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a equação fundamental de uma reta, sobre o olhar da geometria analítica e sobre os critérios de paralelismo para duas retas. Então a ideia inicial é a seguinte: você sabe que dado o plano cartesiano, eu tenho aqui uma reta R, a equação reduzida da minha reta R sempre será dado por algo nesse formato: y igual a mx mais q, onde m e q são números reais, m é o coeficiente angular da reta, que você calcula por ΔY sobre ΔX, ou pela tangente desse ângulo θ, que é o ângulo de inclinação da reta com o eixo x. E o Q é o coeficiente linear, que na prática significa o lugar em que a reta corta o eixo y. Nós chamamos de equação fundamental da reta uma ideia muito bacana para as retas, que é a seguinte: se alguém te der referente a uma reta o coeficiente angular, ou seja, o valor de m, e um ponto P de coordenadas x0 e y0 por onde essa reta passa, só com o coeficiente angular e com esse ponto, você já é capaz de equacionar essa reta e chegar aqui. Você faz isso por uma equação chamada equação fundamental da reta, que é essa, que a gente costuma brincar e chamá-la de ioiô mi xoxô, para ficar mais fácil de decorar. Então, se alguém te dá um coeficiente angular e um ponto por onde a reta passa, através da equação fundamental da reta, que é o ioiô mi xoxô, substituindo esses dados aqui, você chega certamente na equação reduzida ou geral, qual você quiser, da sua reta. Observem que essa equação fundamental, no fundo, não é nenhum conteúdo novo. Ele é uma consequência do coeficiente angular. Porque o coeficiente angular, o m, não é ΔY sobre ΔX? ΔY sobre ΔX é a variação de dois valores de y sobre a variação de dois valores de x. Se você pegar essa parte de baixo dessa fração e passar para cá multiplicando, vai ficar y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, que é exatamente o que essa fórmula diz aqui. Na prática, a situação que você vai ter vai ser a seguinte: dado m igual a 2 e um ponto P de coordenadas 1 e 3 por onde uma reta passa, se eu pedir para vocês encontrarem a equação dessa reta, por exemplo, a equação reduzida dessa reta, é só você colocar os dados na equação fundamental que você vai ver que esse resultado surge automaticamente. Observem, y menos y0. O y você mantém como está, menos y0, onde y0 é a coordenada y do ponto que você conhece, nesse exemplo prático, 3, igual ao m, o m dado no exemplo é 2, que multiplica x menos x0. O x é o próprio x, porque a equação da reta continua com x aparecendo, e o x0 é a coordenada x do ponto que você conhece, que naquele caso é 1. Ó, essa é a equação fundamental da reta. Com algumas continhas, com um pouquinho de álgebra, você consegue chegar aqui. Faz distributiva com esse 2, por exemplo. Fica y menos 3 é igual a 2x menos 2. Esse menos 3, quando for para o outro lado, vai positivo. Você chega em y igual a 2x, lembrando, 3 menos 2 mais 1. Y igual a 2x mais 1. Essa é a equação reduzida da reta com essas características. Esse procedimento é muito simples e muito importante para a geometria analítica. Uma consequência de tudo isso são as condições de paralelismo para duas retas. Observem, vou colocar em critério de observação. Dadas duas retas, uma delas de equação y igual a x mais b e a outra de equação y igual a cx mais d, observem algo muito importante. Se eu sou capaz de observar que esse coeficiente a é igual a esse coeficiente c, eu estou dizendo que o ângulo de inclinação dessas duas retas é o mesmo. Se o ângulo de inclinação de duas retas é o mesmo, essas duas retas têm a mesma inclinação, elas nunca vão se encontrar. Consequentemente, elas serão retas paralelas. Na verdade, foi uma besteirinha, não é que elas nunca vão se encontrar. Elas vão ter a mesma inclinação, logo elas são paralelas. Agora, se além de serem paralelas, eu observar os coeficientes lineares, eu consigo dizer se elas são paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Porque vejam, se elas tiverem a mesma inclinação e o mesmo coeficiente linear, elas vão ser exatamente a mesma reta. Nesse caso, elas serão coincidentes. Agora, se elas tiverem a mesma inclinação e os seus coeficientes lineares forem diferentes, elas vão ter a mesma inclinação em lugares diferentes. Logo, elas serão paralelas distintas. Então, resumindo,
Se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Aí você olha para o linear. Se os coeficientes lineares forem os mesmos, são paralelas coincidentes. Se os coeficientes lineares forem diferentes, são paralelas distintas. Ok? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.